Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o gráfico do movimento uniformemente variado. Então, no gráfico do movimento uniformemente variado, nós temos duas funções, uma do primeiro grau e outra do segundo grau. A velocidade em função do tempo é uma função de primeiro grau. Já a posição em função do tempo é uma função de segundo grau. Então, na velocidade em função do tempo, quando a aceleração for positiva, nós temos os gráficos representados aí pelo slide. Então, observe que quando a aceleração é positiva, a função é crescente. E a função que originou esses gráficos é uma função semelhante a essa. Ou seja, para cada valor do tempo, eu vou achar um valor para a velocidade. Então, essa função nos ajuda a determinar a velocidade futura do móvel. Temos outro caso que nós vamos ver no slide seguinte. Então, quando nós temos a aceleração negativa, isso quer dizer que é uma função decrescente e os gráficos estão representados logo abaixo aí. Então, veja que a representação da reta é uma reta inclinada em relação ao eixo vertical. Ó. Então, é uma função decrescente. Observa que a função é semelhante à anterior. O detalhe é que o sinal da aceleração é negativo. Então, toda vez que a aceleração for negativa, a função é uma função decrescente. E lembrando, quando eu tiver aceleração negativa e velocidade positiva, eu tenho um movimento retardado. Não se esqueça, quando eu tiver aceleração e velocidade com o mesmo sinal, eu tenho aí que o movimento é acelerado. Então, eu posso classificar o movimento em acelerado progressivo, acelerado retrógrado. Posso também classificar em retardado progressivo ou retardado retrógrado. Então, vai depender do sinal da aceleração e da velocidade. Ou seja, para velocidade positiva, o movimento é progressivo, velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Para eu classificar o movimento em acelerado ou retardado, eu tenho que analisar o sinal das duas grandezas, da aceleração e da velocidade. Não se esqueça desse detalhe, moçada. Nós temos duas propriedades que nós vamos observar agora, do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, quando eu tenho velocidade em função do tempo, a área limitada pelo tempo e pela velocidade mede numericamente o espaço percorrido. Então, observa que a área ela é numericamente igual ao espaço percorrido. Então, a nossa segunda propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo nos permite determinar a aceleração do móvel. Então, vamos analisar aqui. Nós temos esse gráfico representado na figura. Então, se você observar dentro dessa limitação do eixo T com o eixo da velocidade, eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu vou tirar esse triângulo de dentro do gráfico para nós observar. Mas antes de fazer isso, observa que o ΔT é a variação da velocidade, a variação do tempo, que é o tempo final menos tempo inicial. Pelo mesmo raciocínio, eu tenho o ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, tirando esse triângulo, observa aí que a tangente do ângulo alfa é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, observa que isso nos permite dizer que a tangente do ângulo alfa ela é numericamente igual à aceleração do corpo. Então, essa propriedade nos ajuda a determinar a aceleração do corpo. Então, basta conhecer o ângulo alfa que você tem aí a aceleração. Nós temos aí um exemplo que nós vamos analisar aí.
Então, a velocidade de um corpo no decorrer do tempo é dado pelo gráfico. E ele pede para achar a velocidade do móvel para o instante 10 segundos. Então, em relação ao slide anterior, observa que eu tenho a minha velocidade inicial. Para t igual a 0, sempre eu vou encontrar a minha velocidade. Então, velocidade inicial igual a 5. Para t igual a 2, eu tenho a velocidade igual a 17. Então, se eu calcular a variação da velocidade e a variação do tempo, eu tenho que o ΔT, variação do tempo, é 2 segundos e a variação da velocidade, 12. Aplicando o conceito de tangente do ângulo alfa, 12 sobre 2, que é igual a A. Logo, a minha aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Velocidade nós conhecemos também, que é 5 metros por segundo. Então, a minha velocidade inicial, lembrando que toda vez que eu faço o tempo igual a 0, eu acho a minha velocidade inicial. Então, aplicando a função horária da velocidade, vi vovó atrás do toco, substituindo os dados na função, eu tenho que V igual a 5 mais 6 vezes T. E agora é só pegar o tempo, que é 10 segundos, e substituir lá no T. Onde tem T, eu vou colocar 10. Logo, então, a minha fórmula fica 5 mais 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60. 5 mais 60, 65 metros por segundo. Então, veja que é muito simples, né? Não tem complicação aí. E a posição em função do tempo, no movimento uniformemente variado, é uma função que é do segundo grau, aonde a posição depende do t ao quadrado. Então, veja que nós temos uma fórmula aí que é S igual a S0 mais Z0t mais meio da aceleração vezes t ao quadrado, que nós carinhosamente costumamos chamar de sua sogra voltou, mais atormentada ao quadrado, dividido por 2. Bom, então vamos lá para um exemplo da função de segundo grau, que é a posição em função do tempo. Então vamos lá, um móvel realiza um movimento uniformemente variado sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 5 menos 6 vezes T, mais T ao quadrado. E ele diz que as unidades estão no sistema internacional. Então é pedido para construir o gráfico e efetuar o estudo do movimento. Então o primeiro passo é montar uma tabelinha. Então vamos atribuir valor para o tempo, que é o termo independente, e achar o termo dependente, que é o S. Então vamos lá. Para t igual a 0, vamos achar a posição 5. Para t igual a 1, a posição 0. Para t igual a 2, a posição menos 3. Para t igual a 3, a posição menos 4. Para t igual a 4, a posição menos 3. E para t igual a 5, a posição 0. Então é só fazer essa continha aí depois, você vai achar esses valores que nós encontramos. Então, nós temos a primeira análise. Observamos que para t igual a 1, nós temos a posição 0, que nós chamamos de raiz da função. Então, essa função tem duas raízes reais. Para t igual a 5, a função também zera. Então, nós temos aí duas raízes reais. E temos as abscissas do vértice e as ordenadas do vértice. Então, vamos lá para a construção do gráfico. Colocar esses dados no gráfico. Então, vamos aí, construindo o gráfico. Então, vamos lá, importa na tabela para o slide, esse slide aqui, nós temos que, para t igual a 0, eu tenho uma posição 5, então vai ter um ponto aqui no 5. Para t igual a 1, posição 0, então vai ter outro ponto aqui no 1. Para t igual a 2, nós temos a posição 3, tempo igual a 3, posição menos 4, t igual a 4, posição menos 3, e t igual a 5, posição 0. Então, veja que o primeiro ponto está marcado, o segundo ponto, o terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto. Então, nós precisamos de foi preciso 6 pontos aí para construir o gráfico. Agora é só fazer a ligação entre os pontos. Então, veja que nós temos aí o gráfico.
E a análise que nós temos desse gráfico é a seguinte, que a parábola tem concavidade voltada para cima. Isso quer dizer que a aceleração é positiva. Então, toda vez que a aceleração for positiva, a concavidade ela é voltada para cima. Outra análise que nós fazemos, que o móvel parte da posição igual a 5 metros e caminha contra o positivo da trajetória. Então, veja que ele está caminhando no sentido oposto da trajetória positiva. E a velocidade menos 6 metros por segundo. Outra análise que nós temos, que o móvel muda de sentido quando t for igual a 3. Então, aqui, ó, o local, o ponto de inversão é para t igual a 3. E nesse caso, quando ele inverte o sentido, a velocidade é igual a 0. Então, a partir do intervalo t maior que 3 segundos, a posição cresce algebricamente com o tempo. Então, nós temos aí uma função crescente. E por último, a última análise, que o móvel passa pela posição igual a 0 quando nos instantes 1 e no instante 5 segundos. Então, espero ter ajudado vocês aí a compreender um pouco mais sobre o gráfico de uma função de segundo grau. Então, não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de comentar o nosso vídeo para que nós possamos melhorar a cada dia. Mas não vá embora, que nós temos uma frase para você aí, a meditar. Então, nós temos uma mensagem aí para nós meditarmos, pessoal. Então, vamos lá. O tempo é uma ilusão produzida pelos nossos estados de consciência, à medida em que caminhamos através da duração eterna. Então, essa é uma frase de Isaac Newton para que nós possamos meditar. Então, pessoal, não esqueça aí de compartilhar e de dar o seu like e comentar. Então, até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa.